Você já teve a sensação de que está lutando contra a vida como se tudo fosse mais difícil do que deveria ser? Ou então, de que, por mais que você tente, parece que sempre volta para o mesmo lugar? E se eu te dissesse que talvez você nunca tenha criado absolutamente nada? Que na verdade, a vida que você está vivendo agora não é fruto do acaso, mas de uma escolha invisível que você faz a cada instante, seja de forma consciente ou não. Existe um ensinamento que diz que nós não criamos a realidade. Nós escolhemos entre infinitas versões que já existem, qual delas vamos experimentar. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Mas antes de você achar estranho, fica aqui comigo, porque se o que eu vou te contar fizer sentido, pode mudar para sempre a forma como você olha para a sua vida. Sabe aquela ideia de que a gente cria nossa realidade? Pois é. Bashar, uma entidade canalizada por Derrywanka, dá uma virada nisso. Ele diz que, na verdade, a gente não cria nada do zero. O que acontece é que a gente escolhe, entre infinitas versões que já existem, qual delas vai viver. Imagine da seguinte forma: a realidade é como uma plataforma de streaming com trilhões de filmes passando ao mesmo tempo. Todos já estão disponíveis, mas você só assiste aquele que seleciona. A vida funciona da mesma forma. E o mais interessante é que essa escolha não é racional. Não é só no nível do desejo. A gente acessa a versão que está em sintonia com aquilo que sente, acredita e vibra. Se dentro de mim há medo, dúvida, escassez, é esse o canal que eu vou sintonizar. Mas, se eu me abro para a confiança, abundância, gratidão, eu mudo a frequência e com ela muda o filme da minha vida. A realidade é apenas um espelho. E aqui vem uma das partes mais interessantes. O que a gente chama de mundo externo não é causa, é apenas reflexo. É como se tudo o que acontece lá fora fosse apenas um espelho do que está acontecendo aqui dentro. E não é metáfora vazia. Até a neurociência mostra que o cérebro não vê o mundo como ele é. Ele interpreta sinais, luz, som, vibração e reconstrói uma versão da realidade com base nos filtros que já existem dentro de nós, que são nossas crenças, memórias e expectativas. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma situação e viver experiências totalmente diferentes, porque não é o evento em si que define a realidade, mas o estado interno de quem observa. Bashar chama isso de inverter a lógica. Em vez de achar que precisamos consertar o reflexo, a gente olha para o espelho verdadeiro, que é aquilo que sentimos, pensamos e acreditamos, e assim transforma esses aspectos. Sabe quando você sonha e de repente percebe que está sonhando? É como se mesmo dentro do sonho, você pudesse mudar o rumo das coisas só porque entendeu que aquilo não é fixo. Bashar diz que a realidade é exatamente assim. A gente só esqueceu de que está sonhando. O que dá forma ao que vivemos não são os fatos, mas o significado que damos a eles. Se eu enxergo um desafio como ameaça, minha vida responde como ameaça. Se eu enxergo como oportunidade de crescimento, a realidade se reorganiza nessa direção. É como se o universo estivesse ouvindo as etiquetas que eu coloco nas coisas. Quando eu digo a vida é difícil, é esse código que ativa a frequência da minha realidade. Mas quando eu digo a vida é curiosa, misteriosa, cheia de aprendizados, outra versão completamente diferente começa a se manifestar. Não é sobre fingir que não dói ou que não existe problema. É sobre escolher um significado mais amplo,
menos limitador, que abra espaço para possibilidades novas. A realidade é como uma tela em branco. Bashar compara a realidade a uma tela vazia. Nada está realmente definido. O que dá cor, forma e textura a essa tela é a nossa vibração, que nada mais é do que a soma de emoções, crenças e intenções que carregamos. E o mais louco é que essa vibração não é só uma ideia, ela é mensurável. Cientistas já detectaram padrões eletromagnéticos gerados por pensamentos e emoções. É como uma onda de rádio que a consciência emite o tempo todo e que interage com o campo da realidade. Ou seja, o que eu vejo na vida não é resposta ao que eu quero, mas ao que eu estou vibrando. A tela não mostra o meu desejo, ela mostra a minha frequência. Se eu acredito que tudo dá errado, o mundo me devolve evidências exatamente disso. Se eu escolho vibrar confiança e abertura, novas imagens aparecem na tela. É como se eu estivesse pintando o quadro da minha vida o tempo todo, só que com um pincel invisível chamado vibração. O que não está na sua frequência é invisível. E talvez essa seja a parte mais impactante. Bashar diz: aquilo que não está na sua frequência é como se não existisse para você. As oportunidades podem estar ao seu lado, mas você simplesmente não consegue enxergá-las. Não porque elas não existam, mas porque você ainda não está na sintonia que permite reconhecê-las. É como quando você está escutando uma determinada estação de rádio. Você só ouve a música daquela frequência com a qual está sintonizado. Se você vibra escassez, medo ou desconfiança, as coisas que correspondem à abundância, coragem e confiança estão lá, mas não são visíveis para você. E quando a frequência muda, não é que o mundo inteiro se transformou, é que você passou a ver aquilo que sempre esteve ali, mas que antes estava fora do seu alcance perceptivo. Então, pensa aqui comigo. E se em vez de lutar contra a realidade, a gente aprendesse a ajustar esse rádio interno? E se criar fosse, na verdade, escolher? E se a vida fosse um reflexo fiel do que a gente sente, acredita e vibra? Como seria mudar esse reflexo a partir de dentro? Bashar não está dizendo que você controla tudo conscientemente, mas está dizendo que existe uma correspondência perfeita entre o que pulsa dentro de você e o que aparece fora. E isso para mim é libertador, porque significa que eu posso parar de brigar com o espelho e começar a cuidar da imagem interna. Então eu te pergunto, qual é a frequência que você está emitindo hoje? Será que ela corresponde ao mundo que você deseja viver? Se essa conversa fez sentido para você, se tocou algo aí dentro, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Hoje nós ficamos por aqui. Forte abraço e até a próxima!